pessoal, bom dia, bem-vindos mais uma vez ao programa de A a Z, a nossa revista eletrônica diária matinal aqui da TV10. Programa que nós falamos sobre desenvolvimento pessoal, falamos sobre direito, falamos sobre política, falamos sobre vários assuntos e é muito importante eu ouvir a sua opinião, então me mande aquela mensagem lá no @RogérioCalazans Oficial no Facebook, vai lá também no meu canal no YouTube, Rogério Calazans, ou no Instagram, @RogérioCalazans, e deixe a sua mensagem lá que eu quero saber a sua opinião, a sua sugestão de pauta. Nós estamos nessa semana falando sobre desenvolvimento pessoal e sobre níveis neurológicos. Ontem eu falei para você sobre o nível neurológico do ambiente. Lembram-se do exemplo da cebola? A cebola é o seu pensamento, a cebola é o seu sentimento, é algo ali da sua mente. Ela tem uma casca bem fininha, mas dentro daquela casca, aliás, logo depois daquela casca, nós temos vários segmentos, ou seja, nós temos vários níveis. Então, nem sempre o comportamento a ser alterado ou o sentimento a ser alterado, ele está relacionado somente àquela casca. Para que haja uma mudança efetiva, é necessário que você identifique o ambiente correto. Aliás, é necessário que você identifique o segmento correto aonde aquele pensamento ou aquele sentimento está alojado. Ontem eu falei para vocês sobre o nível neurológico do ambiente e hoje eu quero falar sobre o nível neurológico do comportamento. O nível neurológico do comportamento é o nível do o que fazer, certo? O que fazer, né? Esse é o comportamento. Comportamento é algo extremamente complexo, até difícil de falar a respeito de comportamento, porque o comportamento ele está relacionado a uma série de outros níveis neurológicos e outros fatores também. Não pense que comportamento é algo absolutamente racional. Eu vou dizer para você que você não é tão racional assim como você pensa que é. Você pode pensar que você se levanta de manhã, planeja o seu dia ou não planeja o seu dia, não sei como é que você vive, mas eu tenho certeza absoluta que você é muito menos racional do que você imagina, do ponto de vista da razão conhecida, da razão consciente, certo? Você é racional do ponto de vista da razão inconsciente também, ou seja, tem fatores do seu inconsciente que determinam o seu comportamento, que determinam a forma como você vai agir, inclusive fatores da sua infância, a forma como você foi educado, aquilo que você ouviu, as frases que você ouviu, o ambiente onde você cresceu, eles determinam completamente o seu comportamento. Então, comportamento é algo extremamente complexo e que nem sempre se resolve exclusivamente do ponto de vista da razão consciente. Ou seja, você sabe o que tem que fazer e muitas vezes não faz. As pessoas sabem o que precisam fazer para ter uma alimentação saudável. Vamos ser sinceros, não sabemos? Pelo menos o mínimo, certo? Não desmerecendo o trabalho dos nutricionistas, que é um trabalho extremamente importante, mas convenhamos, gente, todas as pessoas sabem, pelo menos o mínimo, como manter uma alimentação saudável, certo? Independente de balanceamento, todo mundo sabe da importância das frutas, todo mundo sabe da importância da água. E por que não tem um comportamento adequado com isso? Por que mantém um comportamento que não é congruente com a melhor saúde? Porque o comportamento ele é algo que está ligado a outros fatores, fatores de identidade, fatores de crença, fatores do seu inconsciente. Então você precisa buscar conhecer as fontes do seu comportamento, o que te levam a ter determinados comportamentos. Ah, mas como é que eu vou fazer isso, Rogério Calazans? Você está ficando louco, rapaz. Agora você está me deixando mais pirado ainda. Eu já estava pirado. Agora você me deixou mais pirado ainda. Essa é a intenção. Preste atenção, é óbvio que você não vai ficar uma semana toda fazendo uma autoanálise aí, certo? E também se aprofundando onde você não tem que se aprofundar. A intenção do nosso programa é auxiliar você a ter pequenas mudanças que geram transformações grandiosas, o efeito borboleta que eu já falei várias vezes aqui. Então o que você precisa fazer ao analisar o nível neurológico do comportamento é identificar alguns comportamentos, 2, 3 comportamentos que você entenda que precisam ser alterados na sua vida, certo? Então, naquele mesmo papel onde você anotou sobre o ambiente que nós falamos no programa de ontem, a pergunta é, agora, quais são os comportamentos que você entende que precisam ser alterados? Nesse momento, apenas anote.
e continue conosco no nosso programa, porque ao final eu vou ensinar você a alinhar todos esses níveis neurológicos que estão sendo ditos aqui, certo? Então identifique 2, 3 comportamentos importantes que poderiam fazer uma diferença gigante na sua vida agora, caso eles fossem alterados. Pode ser, por exemplo, a própria questão da atividade física que eu tenho citado. Olha, não, eu terei um ganho de qualidade de vida se eu deixar o sedentarismo, e terá mesmo, porque o sedentarismo ele te leva a uma situação mental muito ruim também. Quando você pratica atividade física, você vai ter um ganho de saúde mental também muito forte, de humor, você vai tratar melhor os seus filhos, você vai tratar melhor a sua esposa. Então pode ser isso, ou algo relacionado à sua alimentação, ou mesmo algo relacionado, por exemplo, uma irritabilidade. Por que eu ando tão irritado? Por que eu procrastino? Isso é muito comum. A procrastinação, gente, isso principalmente no Brasil, na nossa cultura, é muito comum, certo? E a procrastinação é uma coisa que escraviza as pessoas. A pessoa não consegue fazer o que é importante. Procrastinação não é ficar sem fazer nada à toa, não é preguiça, entendeu? Procrastinação, ela é o seguinte, a pessoa não faz o que é fundamental. Ela faz tudo que é menos importante primeiro, certo? Ela vai se sabotando, tem uma razão psicológica pesada por trás disso. Então, quais são os comportamentos que você precisa alterar na sua vida? De forma simples, não elenque mais do que 3, certo? 3 comportamentos ali que são coisas simples que podem fazer uma diferença grande na sua vida. Deixe no seu papel, porque ao longo dessa série nós vamos trabalhar sobre isso. À medida em que você identificar os comportamentos que precisam ser trabalhados, você vai separá-los. Então, comportamento número 1, se você, por exemplo, colocou que o comportamento a ser mudado é deixar o sedentarismo, você vai buscar agora dentro de você uma compreensão para entender o que é que tem te levado a não ter um comportamento que combata o sedentarismo. Certamente você vai encontrar fatores positivos dentro de você, e esses fatores positivos precisam ser respeitados. Prestem atenção, eu sei que é complexo e eu vou explicar. É óbvio que uma pessoa, quando ela vai deixar o sedentarismo, por exemplo, para uma atividade física, que ela vai ter cansaço, é óbvio que ela vai ter que reajustar a sua agenda, é óbvio que ela vai ter que fazer uma série de ajustes. E esses ajustes exigem um novo padrão de pensamento. Pensar é algo que cansa, é algo desgastante. A tua mente inconsciente sempre vai te levar a não ter que pensar algo diferente, a te manter num padrão de repetição, porque ela quer poupar você do gasto de energia. Então, quando você não consegue estabelecer um comportamento, por exemplo, que seja contrário ao sedentarismo, é porque existe um padrão de decisões internas inconscientes que pensam positivamente. Por que fazer isso? Vai se cansar. Certo? Você vai deixar de fazer alguma coisa importante, como ganhar dinheiro, como trabalhar, como conversar com alguém, entendeu? E não vai dar. E você não vai conseguir chegar até lá, certo? Então não começa para não se frustrar. O seu inconsciente, ele sempre trabalha em busca de uma proteção. É isso, ele tem um fator que ele não é negativo, ele é positivo. Certo? A intenção dele é positiva e você só muda um comportamento quando você respeita aquela intenção positiva e estabelece uma outra intenção positiva que seja superior àquela. Se você não faz isso, você sempre estará fadado a começar alguma coisa e a parar. Você entendeu o que eu falei? Porque eu sei que isso é complexo. Então imagine, por exemplo, ainda no caso do sedentarismo. Olha, se eu começar a fazer uma atividade física, eu corro o risco de me machucar, de cansar e de não ter tempo para trabalhar. Por outro lado, eu sei, ok, essa é a intenção positiva, mas se eu fizer, com o tempo de trabalho que eu tenho, eu vou render muito mais com a saúde que eu terei, com a capacidade mental que eu terei, eu vou gastar menos dinheiro com médico daqui a pouco e eu vou começar a escrever nisso, porque inconscientemente eu começo a atribuir fatores positivos que superam aquelas limitações, certo? Que superam aquelas razões que o meu inconsciente tem dado para me impedir de mudar esse comportamento. Deus abençoe sua vida e continuamos amanhã.